Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Alessandro Mochizuki e hoje eu vou contar para vocês como foi meu primeiro contato com a medicina oriental. Então a minha história ela começa no ano de 1992. Na época eu tinha dores na coluna e na realidade eu tinha dores no corpo inteiro. E foi aí que eu precisei passar por uma terapia. Eu lembro que eu comentei com um amigo que estava com fortes dores na coluna, né? Ele me disse que conhecia um senhor que poderia me ajudar. Daí fiquei muito interessado. Quando ele me disse isso, eu fiquei muito interessado, né? E resolvi então agendar uma consulta. E esse senhor ele era de origem oriental também. Ele fazia terapias de acupuntura, Seitai, quiropraxia, né? Ajuste das articulações. Daí chegando lá, ele realizou uma sessão de Seitai em mim, né, que foi onde ele ajustou a minha coluna e todas as minhas articulações. Daí eu me interessei muito pela essa terapia, porque eu pude perceber que a mudança no meu corpo ela foi imediata. Daí ele me explicou um pouco como funcionava a medicina oriental. Inclusive ele disse que a medicina oriental não trata o corpo como se fosse uma parte separada da outra, né? Mas sim como um todo, né? Eles tratam o corpo como um todo. E naquela época eu estava com dor na coluna, então ele me tratou a coluna e fez os ajustes no meu corpo inteiro, né? Daí nesse dia eu me senti muito bem, né? Com apenas uma sessão. Eu me senti bem e praticamente curado, né, com apenas uma sessão. Então, a partir daí, eu comecei a ler um pouco mais sobre o assunto, sobre a medicina oriental, né, porque eu tive muita curiosidade, né, e pude perceber, né, o quanto era interessante. Porque eles, orientais, não tratam o corpo e a mente separados, mas sim como se fosse uma coisa só, né, um conjunto, né. Então eu achei isso aí muito interessante. Daí a partir daí eu comecei a estudar um pouco mais, né, a ler mais alguma coisa sobre isso, né, e fui ficando cada dia mais encantado, né, interessado por essa área. Né. Então a partir do momento que você vai estudando, você começa a se interessar mais. Né. Daí em 1994 eu tive a oportunidade de ir ao Japão, né, fazer uma especialização nessa área. Onde eu estudei na Universidade Internacional de Tóquio, né, que ela é conjunto com a Universidade Toyo Seitai de Nagoya. E na época eu estava com 26 anos, né, 26 anos, e fiquei lá do ano de 1994 até o ano 2000, fazendo essa especialização. E lá pude constatar que o oriental tem muito respeito pelo corpo do ser humano, né? Então eu aprendi que se é para mexer em uma pessoa, a gente precisa ter todo o respeito, né? Não pode haver erro, né? Já que você vai mexer, então tem que ser uma coisa exata, né? Tem que ser uma coisa certa. Então, por exemplo, se a gente for apertar um determinado ponto, ou se for aplicar uma agulha em um determinado ponto, eles falam que tem que ser naquele ponto exato, não pode ser nenhum milímetro a mais e nenhum milímetro a menos. Eu achei isso muito interessante na época. Então, lá não era aceito erros, né? Então, sabendo disso, eu lembro que até hoje, que na época eu estava fazendo uma especialização, daí eu coloquei uma agulha que era para colocar em um determinado ponto. Eu acho que eu coloquei uns 2 centímetros para o lado, né, de um paciente que eu estava tratando. Daí por causa disso, o meu sensei, meu professor, ficou me dando uma bronca lá de uns 30 minutos. Né? Foi um longo sermão que ele me falou. Então, nunca mais eu vou me esquecer do que o professor me disse, né, dizendo que a gente precisa ter respeito, né, que tem que ser certeiro nas coisas que a gente vai fazer. Né? Daí eu levei isso para a minha vida toda, né? Que a gente precisa ter responsabilidade quando se trata em mexer em seres humanos. Né? Então, de 1994 até 2000, eu fiz essa especialização ali. Né?
Então no começo do ano de 2000 depois que eu ter terminado essa pós-graduação, eu voltei para Toledo, né, aqui em Toledo, Paraná, e logo já abri a minha empresa, onde iniciei minha própria clínica, né. Na época o nome da clínica era Clínica de Massagem Oriental, né, na época, isso no ano 2000. Né. Então no começo eu tive muitas dificuldades, né. Por quê? Porque naquela época não se ouvia falar muito em medicina oriental, né, em terapias alternativas, né, e a acupuntura, isso estava no começo, né, estava se firmando aqui no Brasil, né, o pessoal estava começando a conhecer mais a acupuntura naquela época lá, né. Então nesse comecinho foi um pouco difícil, mas foi bom, porque eu pude ver que foi necessário para que eu pudesse ficar mais forte e conseguisse vencer todos esses obstáculos e levar a minha missão adiante, a minha missão de ajudar as pessoas. Então, do ano de 2000 até esse ano de 2020, foram várias pessoas atendidas, né? Foram milhares de pessoas, muitas vidas transformadas, né? Eu pude ajudar muitas pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. Então foi assim que eu comecei com a medicina oriental, e levo comigo muita experiência em atendimentos a pacientes, em relação a certas patologias, a vários tipos de doenças que eu já tratei, né? E falando na terapia da manipulação, a terapia da pressão dos dedos, lá no Japão é um pouco mais dura, ela é mais pesada, né? E isso para o mercado brasileiro a gente teve que se adaptar um pouco para os pacientes brasileiros, né? Porque a gente teria que fazer mais devagar, porque os pacientes eles não se adaptam muito com esse tipo de pressão, o pessoal aqui do Brasil. Eu tive que fazer uma adaptação, né? Então eu juntei essa experiência incrível, aliada a muita responsabilidade e várias técnicas que eu aprendi nos cursos que eu fiz, né? E hoje continuo ajudando várias pessoas, sempre voltada ao bem-estar e saúde do ser humano, e atualmente eu me sinto mais capacitado, mais maduro, mais responsável, né, quando se fala em medicina oriental, né. É claro que eu tenho muito que aprender ainda, e o interesse em aprender é algo que me move a cada dia que passa, né, porque a cada dia a gente aprende mais e mais, né. E sendo assim, eu tive a oportunidade de fazer vários cursos aqui no Brasil também, né. Inclusive eu fiz curso de Doin, lá em São Paulo, né. Fiz vários cursos de shiatsu, de auriculoterapia, de acupuntura, né. Fiz curso de quiropraxia, ventosa terapia, reflexologia, né, kinesioterapia, fiz vários cursos, né, e continuo fazendo aí mais cursos ainda, né. Então hoje eu posso dizer que, né, a vocês, com a confiança que eu me tornei um especialista nessa área de terapia oriental, né, e cuidar do corpo e da mente das pessoas, né, e ajudar o ser humano, é o que me satisfaz hoje, né. Para mim não tem preço, né. Então a minha missão é ajudar as pessoas a terem melhor qualidade de vida. Então é assim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí de saber só um pedacinho aí, um pouco da minha história. Espero que tenham gostado. E é isso aí, um forte abraço para vocês e até a próxima.